Boa noite a todos. Dando continuidade àquilo que nos foi proposto há algumas semanas, onde nos foi sugerido trabalhar nesse período sobre o tema crucificação, não é? Para que nós possamos ter uma compreensão mais leve, mais verdadeira do significado desse tema, nós viemos seguindo o Evangelho segundo a cronologia trazida para nós nos livros do Pastor Lima, né? Do livro Sabedoria do Evangelho, e falamos então do final da ceia, né? Na semana passada o Rodrigo falou para nós dos facões, não é isso? E desta retirada, então, vamos passar à oração do jardim. Tá bem? Para aqueles que estão aqui conosco pela primeira vez, a Adriane já disse, né? E o Rodrigo também já disse, mas vamos dizer mais uma vez que nosso objetivo aqui não é transmitir conhecimento nem informação para ninguém. É dividir um pouco que nós compreendemos para que nós troquemos ideias, demos aí as nossas cabeçadas e compreendamos um pouco mais do que o Evangelho nos oferece. Tá bem? Então, é uma relação de duas mãos. Eu falo daqui, vocês me ajudam daí, vamos nos comunicando. Tá bom? Esse texto, ele está nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentre os 4, João é o mais econômico, com uma linha, então eu não quis trazê-lo. Lucas tem apenas uma informação diferente de Mateus e Marcos, que é a respeito dos coágulos na formação da sudorese do Cristo. Então eu também não coloquei. E os dois são bastante semelhantes. Então nós vamos trabalhar com o de Mateus. Tá bem? São muitos versículos, o texto é longo, mas eu acho que a compreensão é bem mais simples, tá bom? E o conteúdo é menor. A profundidade é grande, mas o conteúdo é menor. Tá bem? Nem respiração eu estou escutando. Bom sinal. Econômico. Oi? Econômico, né? Então econômico quanto João, né? João tem uma linha, fala de uma linha. Toda essa oração que nós conhecemos, seja lá de qual segmento religioso somos oriundos, não é assim? Então vamos lá. Tá? Sempre Mateus. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 46. Vamos ler? Precisa de um cristão ver para ler lá. Então foi Jesus com eles para um sítio chamado Getsemane. Getsemane, tá? Getsemane. É, o correto é Getsemane. Ok. E disse aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E tomando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a inquietar-se. Então me disse: triste está essa minha alma até a morte. Ficai aqui e ficai acordado comigo. E adiantando-se um pouco, caiu sobre o seu rosto orando e disse: meu pai, se é possível, afasta de mim essa taça. Porém, não como quero, mas como tu queres. E volta aos discípulos e encontra-os dormindo. E disse a Pedro: assim não tivestes força de ficar acordados comigo por 1 hora? E ficai acordados, para que não entreis na provação.
pois o espírito tem boa vontade, mas a carne é fraca. De novo, pela segunda vez, retirando-se, orou, dizendo: Meu pai, se isto não pode passar sem que o beba, faça-se tua vontade. E vindo de novo, encontrou-os dormindo, pois os olhos deles estavam pesados. Tendo-os deixado novamente, afastando-se, orou pela terceira vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Então veio aos discípulos e disse-lhes: Dormis agora e repousais? Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos profanos. Levantai-vos, vamos. Eis que chegou o que me entrega. Muito bem. Todos nós conhecemos essa passagem, né? De uma forma ou de outra, escrita de um jeito ou de outro. Não é assim? Vocês querem ler de novo ou tá bom? Não, madame, não é assim? Não espero nem terminar. Não, é tudo primário, então. Tem que repetir a lição até entrar. Então vamos lá. Fixar. Então vamos. Então foi Jesus com eles para um sítio chamado Getsemane e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E tomando Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a inquietar-se. Então lhes disse: Triste está minha alma até a morte. Ficai aqui e ficai acordados comigo. E adiantando-se um pouco, caiu sobre o seu rosto e disse: Meu pai, se é possível, afasta de mim essa taça. Porém, não como quero, mas como tu queres. E volta aos discípulos e encontra-os dormindo. E disse a Pedro: Assim não tivesses força de ficar acordado comigo 1 hora? Ficai acordados e orai, para que não entreis na provação, pois o espírito tem boa vontade, mas a carne é fraca. De novo, pela segunda vez, retirando-se, orou, dizendo: Meu pai, se isto não pode passar sem que o beba, faça-se tua vontade. E vindo de novo, encontrou-os dormindo, pois os olhos deles estavam pesados. E tendo-os deixado novamente, afastando-se, orou pela terceira vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Então veio aos discípulos e disse-lhes: Dormis agora e repousais? Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos profanos. Levantai-vos, vamos, eis que chegou o que me entrega. Muito bem. Pergunta padrão. Melhorou? Piorou? Ou nem fez cócegas? Nada mudou? Melhorou? O que é que traz essa passagem ao nosso pensamento e sentimento? Qual que é o contexto dessa passagem? Para mim, Jesus ele era um homem assim, que estava sofrendo muito, porque ele sabia que ia passar pela dor da carne. Perfeito. Jesus sofreu, né? O que mais? Vontade de Deus. A vontade de Deus sublimando a vontade de Jesus. Não é isso? O que mais? A entrega dele com o Espírito também. A entrega. O que mais? Eu tirei aí como exemplo para mim antes. Quando eu vou colocar para rezar, sempre me dá muito sono. Tem uma preguiça danada. Aí o corpo realmente é fraco mesmo. O espírito até tem boa vontade, mas na hora é o sonho que. Isso garante que o corpo dobra, mas o espírito reza. É, tudo mais, toda ligadona. Quando vou fazer a preparação, acabou. Você lembra daquela história de fazer a preparação em pé? Pois é. Até treinar o corpo? Todos os anos a gente fazia de joelho. Então, de joelho dá para dormir. Faz uma perna só. Faz uma perna só, até não tem gente cochilar. Não é?
que mais, gente? O que mais? O que essa passagem traz para mim? Traz para cada um de nós. Ela me chamou a atenção para a vigília. A questão do dormir, né? Ele vai e volta, eles estão dormindo. Então, é a vigília da minha vida, assim, né? Voltando, pegando esse texto para a minha vida. É a vigília. Quantas vezes que vem as oportunidades, vem o chamado e eu estou dormindo. Assim, a necessidade de ficar em vigília. Ele me remeteu. Ótimo. O fortalecimento também, Anderson, Sim. através da oração, né? O fortalecimento da questão dele, do sofrimento iminente, né? Certamente, certamente. Aonde é que ele buscou o conforto? No Pai, não é? Através da oração. Sabe o que me chamou a atenção? Seguir as instruções que são passadas, que eu não dou conta. Sim. Eu entendo do jeito que eu quero, porque Jesus falou, fica acordado comigo e ora. E aí a primeira coisa que eles fizeram, dormir. E aí o tanto que eu tenho dificuldade de escutar, as instruções são claríssimas, e eu entendo do jeito que eu bem quero, faço do jeito que eu quero, e depois eu me justifico. Beleza. Então, isso me chamou muita atenção disso. É só a Cristiane que faz assim? E o que você faz diferente, então? Você pode contar para nós? Melhor não, né? Tá bom. Tá bom. Mas o que, pegando a deixa da Cristiane, sim. Eu já penso assim, meio que como a minha preguiça. E quando a gente estava fazendo a vela com a Magda, uma das coisas que eu mais pedi foi parar um pouco com a minha preguiça, ficar mais determinada. Então eu vejo assim que o dormir, eu coloco como se fosse a minha preguiça em tentar escapar, sabe? O tempo todo. Sair fora. É seu mecanismo de fuga. Não é? Estabelecido engenhosamente. Né? Já está no piloto automático. O que mais? Está saindo só coisa boa. Estou gostando. O que mais? O momento é agora. Sempre agora. É uma passagem das mais importantes, porque todas as passagens em que os quatro falam sobre ela, é porque ela é de grande importância. É o momento em que Jesus se preparou, que ele já sabia o que ele veio fazer. O Pai já tinha dito a ele quando enviou: filho, ide e diga àqueles homens para seguir a vós, mesmo que lhe custe a vida. E ele sabia que aquele momento, por isso ele fala: afastai de mim este cálice, que seja feita a sua vontade. Na segunda vez ele falou: da maneira que seja feita a sua vontade. Então ele já sabia. Por isso ele pediu aos discípulos. Mas os discípulos não acreditaram e não tinham ainda aquela força de ficar acordado. Mas ele sabia que eles iam dormir. Por isso ele fala lá no final: agora pode dormir. Porque o homem que vai me entregar, quer dizer, o Judas estava chegando. Agora pode descansar. Agora pode descansar. Porque quem veio para me entregar já está aqui. Seria a vigília que eles iam fazer, mas eles não tiveram força. Como nós não temos força de fazer as nossas vigílias nos momentos em que precisamos. Por isso que nós caímos em tentação, como diz a menina ali. Nós caímos porque nós não temos força de fazer essa vigília, nós dormimos. Beleza. O que mais? Ao vigiar e orar, isso aí também, né? Isso é o tempo todo. Isso é da minha preguiça até a preguiça da Madalena. São parecidas, mas são diferentes. Porque nossas personagens são diferentes. Eu acho também. Mas na essência elas são iguais. O que foi, Leandro? Fala para nós. Para mim, o que ficou foi quando vem a minha dificuldade, né? Que eu tenho que recorrer a Deus, a ajuda espiritual, né? Porque não está nas minhas condições. Como que é difícil me concentrar nisso, acreditar, parar, acalmar e fazer a entrega, que é a fé, né? E confiança. Então, para mim, essa lição ficou isso aí, que é um trabalho da hora da minha dificuldade, de trabalhar essas coisas. A hora da minha dificuldade. Perfeito. Que é demonstrado aí nos dois aspectos, tanto da parte de Jesus quanto da parte dos discípulos. Não é?
Eu acho que ele sendo um espírito, né, tão elevado, ele precisar fazer uma oração para fortalecer naquele momento, isso é bem exemplificando para a gente, né? Então, quem somos nós para não... Foi exatamente o que eu ia falar. Assim, ele que é ele precisou de 3 vezes para ele conseguir, né? E não foi... Isso, teoricamente, a gente imaginaria que de primeira, ou ele nem precisaria da oração, porque ele aceita a vontade do Pai o tempo inteiro, faz como ele manda e tal. Mas ele também precisou de algumas vezes para conseguir se acalmar, aceitar e continuar, né? Como é que fala? Cumprir a vontade, né? A palavra. Fazer a vontade. Fazer a vontade, exatamente. O que mais? Tem mais? Ele queria que eles ficassem acordados, tá? Digamos que eles tivessem ficado acordados. O que poderia ter acontecido? O que poderia? Nós vamos falar. Não vou antecipar, não, para nós adentrarmos no estudo e compreendendo o contexto como um todo. Vou te dar um exemplo básico. Né? Nós aqui somos um grupo, não é verdade? E o que é que a espiritualidade mais tem pedido para nós? Para que estejamos... Vamos? Pode falar, não pode falar. Vigilantes, unidos em vibração e oração, não é? O que ele pediu para eles foi diferente disso? Não. Sustentação do outro. Sustentação. Responde parte da sua pergunta. Pois é, o objetivo sim, não é? Mas a curiosidade não. A gente mulher que tem uma cara demais. Eu fiquei curioso. Vamos lá? Tem mais alguma coisa ou podemos ir adiante? Agora, bom, todo mundo sabe tudo, né? Beleza. Até aqui o senhor Então vamos lá. Né? Ele fala no começo aqui para nós que eles foram para um sítio chamado Getsemane. Eu quis em saber se era Get ou se era Get, eu escutei o Rodrigo falar semana passada, aí eu fui nos meus amigos dicionários olhar, né? A origem é Get mesmo. Na verdade, a escrita judaica é Gat Shamli, uma coisa dessa natureza, né? Que o significado para nós é, né, tradução prensa de azeite, que ficava exatamente no sopé do Monte das Oliveiras. Se era o Monte das Oliveiras, eles recolhiam ali o fruto e prensavam o azeite. Tá? Então a origem do nome é exatamente essa, era o local onde isso acontecia. Tá bom? Por isso que eu corrigi a Madalena, que eu estudei o dia inteiro essa palavra. Tá? Jesus manda os discípulos sentar-se em grupo a fim de isolar-se na prece e leva consigo os mesmos 3 discípulos que o acompanhavam nos momentos mais solenes: Pedro, Tiago e João. Não é? Aonde mais eles estiveram juntos? Na transfiguração, não é? No Tabor. Não é verdade? Será que é coincidência? Não. Que ele talvez acreditava que conseguiriam manter a vigília com mais facilidade que os demais, né? Essa confiança talvez fosse... Será que é só isso? Poderiam ser os mais próximos, poderiam ser... O fato de estarem mais próximos em todos os aspectos os tornariam mais preparados. Mas eles poderiam ter habilidades mais desenvolvidas. Não é? Em momento nenhum se fala disso. Né? Fala que existem algumas informações que, a partir de certo momento, todos eles saíram a expulsar demônios e curar. Não é assim? Nesse momento, nós temos alguma notícia desse tipo de atividade, junto com Jesus. A parte que vem depois, nós não estamos nem falando. Não é verdade? Então pensa comigo aqui. Ele se isolou em prece. Quando é que Jesus fazia isso mesmo? Todas as vezes que Jesus levava algo à multidão,
logo após ele se afastava em oração. Era assim? O Sermão do Monte foi assim? Hein? Vamos lembrar do contexto que nós estudamos um pouco atrás, com a Lena, se não me engano, que dizia qual era a diferença entre ele estar na Galileia ou fora da Galileia. Vocês se lembram disso? Né? Puxa pela memória aí, gente. Quando ele estava em casa, no lar, protegido, lembram disso? Era a zona de conforto para ele, era o abrigo de Jesus, é quando ele estava na Galileia, não é? Então ele podia estar isolado, preparado, protegido, acolhido. Fora desse ambiente, não é? Era necessária uma outra sustentação. Então ele se retira na prece. Tira os discípulos, vamos lembrar aqui, ó, esse cenário, ao final da ceia, eles vão ao Monte das Oliveiras para Jesus orar. Não é assim que ele diz aos discípulos no final da passagem? Não é? Ele sai da multidão, mesmo que a multidão sejam seus próprios discípulos, onde houve uma grande instrução. Como nós falamos disso há poucas semanas, eu acredito que vocês não esqueceram, não. E aqui, ele dá um segundo passo para essa instrução. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe qual é o destino traçado, mas pelo que eu compreendi, até então ele não sabia como. Vamos observar isso mais adiante. De que maneira ele iria morrer? Ele sabia que iria morrer, mas como? Isso. Qual que é a diferença dele para nós até esse ponto? Nenhum. Né? Nós falamos alguma vez de enfermidade e de desencarnar. Não é verdade? Quando é com o outro, eu tenho a receita toda de bolo. Mas quando é comigo, ou quando é com o meu, né? Eliane fala assim, aí fica difícil. Eu falo aí o bicho pega. Não é? Porque essa é a verdadeira hora do testemunho. Então vamos observar isso para tentar enquadrar isso. Tá? Então o que ele fez? Ó, ele isola sem prece, leva consigo os mesmos três que o acompanhavam nos momentos solenes. Tá? Nos momentos mais, não vou classificar como importantes, mas os momentos mais sublimes do contato dele com o Pai, descritos no Evangelho. Tá bem? Tudo bem daí? Por isso que lá atrás ele fala Pedro e os filhos de Zebedeu. Não é assim? Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus. Olha lá. Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Eu ia fazer a pergunta, mas... Só que a esses dois, os três eram pescadores. É quando ele disse lá atrás, vou lhe transformar em pescadores de alma. E a gente passaram a ser os três principais seguidores dele. Pedro, quando ele disse, tu és pedra, já tinha falado lá atrás. Então ele tinha, apesar de saber que Pedro ia negar, mas era de confiança. Tanto que ele deu a Pedro toda, e os outros dois porque eram pescadores e transformaram em pescadores de alma, e ele tinha confiança nos filhos de Zebedeu. Isso. Mas será que é só isso? Não é? Se nós analisarmos de maneira fria, extremamente fria, Judas fez o que fez e ele não deixou de amar o outro. Mas Judas sabia que Judas gostava de dinheiro e disse para ele, mestre, nós temos os homens, podemos
nessa mesma hora podemos transformar. Essa história é outra. É Aí eu estou dizendo da relação. Sim. Não vou entrar na história. Mas por que ele não levou Sim. o outro lá? Sim. Antes, tem uma polêmica também que diz que Judas nunca traiu Jesus. Isso foi uma armação. Que o Jesus combinou com Judas que ele tinha que ser um seguidor do caminho. E essa atitude ia salvá-los, né, das garras também dos judeus lá. Então, assim, essa história é uma história também que passaram pra gente e nós estamos acreditando nisso. E isso é uma polêmica. O fato é, o que tinha que acontecer, aconteceu, para que o recado fosse dado para nós e que se incumbisse de escrevê-lo linha a linha, não é? Vai fazer diferença? Não. Nessa altura do campeonato? Não vai, né? Então vamos adiante. Por qual motivo os mesmos? Boa pergunta, né? Então vamos para frente. Os mesmos 3 de sempre. Né? Que eles eram da diretoria. Se fosse, tinha 4 cruzes em cima do Calvário, não 3, né? Uma para cada um. Não é isso? Assim como na transfiguração, havia sido dado um passo iniciático. Né? Aqui se iniciava o processo por um passo seguinte. Olha, é a segunda parte do processo de instrução para eles. Se realmente ele os preparava para serem pescadores de homens, não é? Para consolidar, construir e fazer ir adiante a sua igreja, não é assim? Ele precisava que a instrução fosse concluída antes que ele fosse retirado do meio. Verdade? Que a partir do momento da prisão houve uma quebra, não é? Aí o ensinamento passa a ser simbólico e deixa de ser direto. Concorda comigo? Eu estou muito enlouquecido. Não? Ai, meu Deus. O que eu posso fazer para te ajudar? Parei lá atrás, não sei te avisar. Aqui? É a segunda. Não. Tá bom. Só vi sua boca. Você estava aqui ou você estava em outro lugar? Tem certeza? Tem Só vi certeza? sua boca, deixa eu entender. Você estava prestando atenção? Você estava aqui ou você estava fora daqui? Estava aqui. Eu estou achando que você não estava. Cadê lá? Tá? Pedro, Tiago e João, que haviam testemunhado a manifestação da individualidade no Tabor. O que aconteceu no Tabor mesmo? Vamos relembrar. O Rodrigo chegou, pode relembrar para trás. Transfiguração. De quem? Jesus Cristo. É? Quem é que apareceu lá então? Foi Elias, não? Moisés. Quem mais? Há muito tempo, você vai lembrar disso, não? Elias. Há muito tempo. Né? Essa transfiguração foi praticamente uma materialização. Não é assim? Não é assim, Miguel? Hein? Não é? Eles, como participantes disso, e como os 3 que viram o que aconteceu, que Jesus pediu que ficassem em silêncio e não comentassem nada a respeito, não é? Precisavam ver e comparar com aquela a manifestação da sua personagem transitória, a sua luta diante do programa de provas, o que deveria passar. O que é isso? Antes que a Adriana me jogue um tijolo na cabeça, né? Ó, triste está minha alma até a morte. Ficai aqui e ficai acordados comigo. Comigo. O que eu posso pensar disso? Jesus, o homem, a personagem, não é? Começa a sofrer porque ele pressente que a hora é chegada. Não é assim? Se eu tiver o pressentimento de que meus momentos estão chegando ao fim, qual será meu sentimento?
Medo. Esperar. O medo, só de pensar, já está de braço para cima, né? Fala assim, opa, aqui eu. Vocês já pensaram nisso? Já. Vamos nos colocar no lugar do Cristo, de Jesus. Do Cristo não, de Jesus, perdão. Não é? Em sabendo que esse momento estava próximo. E ele precisava, na hora do testemunho, dar esse testemunho. Como é que alguém que diz, eu faço a vontade do Pai, eu e o Pai somos um, na hora H, amarelou? Já pensaram nessa possibilidade? Já. Do ponto de vista humano? Já. É lícito, não é? Não tem nada demais, tem? Não, espera mais um pouquinho. Pois é. Não é uma coisa lícita? Sim. Ele sabia que ia morrer. Não. Meu raciocínio é esse. Eu posso estar completamente enganado. Mas o que me leva a pensar que não. Olha, então ele entra em luta e agonia, tá? E vai passar o caminho dele. Mas, para preveni-los do que assistiriam, avisa-os desde o início que sua alma, sua personagem, que não deve absolutamente confundir-se com a individualidade, está triste até a morte. Esse é Jesus, o homem. Tá? O que exprime o alcance indizível da ânsia por que foi tomado. Não é o sentimento que ele teve? Pede-lhes, meu Deus, obrigado. Pede-lhes, pois, que fiquem despertos, a fim de ajudar o seu eu menor a afirmar sua personagem conturbada pelos grandes sofrimentos que terá que suportar sem um gemido. Então, além dele saber que ele vai desencarnar, não é? Ele sabe que ele tem que dar testemunho de tudo aquilo que ele disse que faz. Quando ele diz para nós, sem nenhum gemido, é com dignidade, não é? Não é assim? Isso torna... Pode falar. Não, eu quero te perguntar. Sim. Porque eu fico assim um pouco assustada, eu não entendo direito como é que Jesus, não Cristo, igual você falou, Jesus, é o fato de ele estar encarnado que faz ele ter desenvolvido uma personagem meu menor? É porque eu fiquei sem entender isso. Alguém já tinha me falado com isso, eu até briguei com a pessoa. Nos vários corpos em que estamos, né? Vamos pensar assim. Não briga mais não, Cris. O chefe é bravo. Como é que eu vou brigar com ele? Ele está falando que é. Olha só. Sabendo entender. O que eles dizem para nós, nas manifestações dos vários corpos que nós temos, né? Abacaxi não tem gosto, tá? Botijão de gás também não, laranja também não, outras coisas também não. A carne representa para nós prisão, limitação, não é assim? O espírito que está presente, mas não está manifesto nesse momento, ele tem a sua plenitude. Mas o que ele chama de alma aqui, que é o que está preso no meu corpo, é limitado. Então eu tenho as sensações, eu tenho a minha memória impressa, não é assim? Aquelas coisas pelas quais eu tenho uma intuição e falo assim, nossa, olha para alguém e dá arrepiado assim, eu não sei. São coisas que são aprendidas ao longo do tempo, não é? Encarnações ou não, dentro da prova, que me trazem informações de algo que não me seja agradável. Mas eu não sei o que é. Mas, se falar comigo assim, olha, é morte, eu arrepio quantas vezes forem necessárias. Não é assim? Você é seu espírito. Ele sabe, ele tem a vontade, ele sabe, eu não. Né? E essa é a dualidade. Nós não somos seres duais, não é assim? Eu estou, mas não estou, eu quero, mas não quero. Eu sou masculino, mas sou feminino. Não é assim? Verdade? Sim. Então, esse Jesus que nós estamos falando, e vai passar.
dessa aprovação. É legítimo. Concorda comigo? Sim. Ou não? Eu estou doido? Não é? Pedro diz então que fiquem despertos, a fim de ajudar o seu eu menor a afirmar sua personagem conturbada pelos grandes sofrimentos que terá que suportar sem o gemido. Olha só. É a dualidade das vontades entre a personagem e a individualidade, entre o que ele chama de alma e de espírito. O espírito tem bem definida a relação dele com o Pai. E todas as vezes que o espírito se manifestou em Jesus, que passamos a chamar então de Cristo, de um iniciado, não é? Foi o Pai quem falou através dele, e não o próprio Jesus. Não é? Às vezes, temos alguns pequenos lampejos de inspiração, onde dizemos algumas coisas que certamente sabemos que não são nossas. Não é? Aí, alguém soprou no meu ouvido, eu escutei alguém falando, tive uma intuição. Não é? Pois não. Mas e se acontecer o seguinte, só uma suposição, ele está triste por não ter conseguido transmitir a beleza que é essa renovação, entendeu? E queria, por exemplo, um tempo um pouco maior, não queria sair dali agora, um pouco mais para tentar convencer mesmo o pessoal que não se convenceu. Não houve nenhum registro dessa forma de questionamento, se assim nós podemos chamar, não é? Não houve essa manifestação. Olha, então é a dualidade das vontades, a questão humana e espiritual, né? Ó, aonde que eu estou? Eu estou sempre nas duas partes, não é? Como é que é a pergunta lá? Eu quero ser inteiro ou eu quero ser bom? Não é? O dia que eu conseguir misturar esse preto e branco aqui, ó, fazer um cinza mais ou menos, beleza, acabou. Acabou. Não preciso mais estar aqui entre vós. E vai demorar, né? Vai demorar um bocado. E como? Isso mesmo. Certinho. Né? Vocês percebem aí a luta, a transtorno que isso causa? Ou não? Fala assim, Jesus, 2 palitos, ele já sabia, já sabe tudo que vai acontecer, estou tranquilo. Né? Aí, ele se retira a primeira vez e faz a prece. Meu Pai, se é possível, afasta de mim essa taça. Porém, não como quero, mas como tu queres. Olha aqui. O que é que isso aqui diz para nós? Ele não queria, né? Por ele, só por ele não aceitaria. Se é possível, ele não falou que não aceitaria, não. É do jeito do pai, não do jeito dele. Sim. Né? Do jeito que seria. Qual que é a diferença da oração dele para mim? Eu percebo assim que quanto mais consciente, maior é a dor, porque principalmente porque ele já previa como que ele seria morto. Nós não sabemos. Mas eu acho assim. Porque ele sabia que era um teste de fé, era uma prova de como fala, ele ia ter que dar o seu testemunho. Sim. Como diz, morrer do coração, você gemeu, acabou. Agora morrer crucificado é outra coisa bem diferente. Então, quando ele fala, afasta de mim essa taça, gemeu, acabou. Eu tô rindo, porque meu pai desencarnou assim, ele teve um quarto sentado do meu lado. De lá já foi pro IRME. Né? Não foi bem assim, não. Não, tem a parte do contexto. Mas é bem diferente. Você morrer crucificado. Só gelo quando o coração é ruim. Quando fala assim, afasta de mim essa taça, me dá a sensação que não é, por ele já ter essa comunicação direta com o pai, não me vem
pelo menos eu, Andréia, não me vem a sensação do medo da morte, mas o medo de como viria essa morte. Assim, quando eu leio isso, eu tenho essa... É o homem mesmo com medo do que estava por vir, sabe? E o que eu quero chamar a atenção, assim, que me vem também, é pela própria consciência. Como ele era muito consciente, então eu venho percebendo, assim, através do que eu venho aprendendo, que quanto mais consciente eu for ficando, a minha fé aumenta, mas também a minha visão do que está por vir, ou do que eu já plantei, do que eu vou colher, é muito maior. Então, assim, a minha dor também é maior. A minha dor aumenta. A dor aumenta. Então, eu imagino que a dor dele devia ser terrível, realmente, neste momento. Pode ter ali a interpretação, óbvio, né? Tem a mistura ali da personagem com a individualidade, mas quando ele fala assim, afasta de mim essa taça, porém não como eu quero, mas como tu queres, ele ainda assim está pedindo para que a taça seja afastada, porém como tu queres. Então, é possível. Não, sim, mas eu acho que... tira essa dor. Sim, mas eu tenho uma leitura que é tipo assim, ele já aceitou que, vamos supor, vai acontecer, né? Que vai ser como a vontade do pai. Porém, ainda tem a parte da personagem falando assim, ok, mas já vai acontecer que não seja pelo menos tão ruim, assim. A questão do afastar a taça aqui pra mim dá essa sensação dele falar assim, não como eu quero, porque se eu pudesse, eu queria que assumisse. Mas ela pode afastar um pouquinho do jeito que melhor você... Melhor que atacar sem a gemidinha, passagem direta sem a gemidinha. Você pode pensar dessa forma. Nós não sabemos, não conseguimos calcular o significado absoluto dessa taça. Não é? É porque ele não fala, tipo, não afasta mais porque eu já aceitei. Ele fala afasta, mas não do jeito que eu queria, do jeito que você quer. Mas dá para ter um pensamento assim, porque lá no final ele fala assim, eu vou ser entregue aos profanos. Então, quando ele fala em profano, eu penso em luz e sombra. Então, eu também penso em, assim, em dor. Eu penso na dor, não tem jeito. Mas a palavra profano usada na época... É sujo, assim. Não, profanos são os não iniciados. É os que conhecem os a comuns, lei. Mesmo conhecedores da lei, eles não acatam a lei. Tá? Aqueles que são iniciados fazem parte. Aqueles que não são iniciados são profanos. Não seria também a taça, assim, de julgamento, né? Porque, por exemplo, assim, não precisava dele passar por isso se a humanidade não tivesse necessidade de um testemunho, né? Sim. Então, para ele deve ter sido muito doloroso, porque ele sabia que aquilo ali só era o início para a humanidade, era o caminho que nós estamos passando, encarnações, pós-encarnações, né? Que é essa crucificação, cada encarnação é uma crucificação do espírito, não é? Sim. Então eu vejo assim, essa taça, que ele sabia que a partir dali ia desencadear um sofrimento com a humanidade, de superfície até... Esse sofrimento já existe. A pergunta que eu faço para vocês, para cada um de nós, é: o que é que seria minha taça? Comentário ouvindo. O que quer dizer essa taça aí? É assim? O que é que seria a minha taça, aquela que eu não quero? Hoje é só tentação, não comer muito. Nada muito, nem pouco. Não beber muito. O cálice ou a taça, para quem ele quiser. Isso aí a gente sabe para quanto. Para que seria a minha taça? O cálice vai dentro do corpo. O corpo de Jesus. Vamos pensar como algo que pode armazenar o fluido vital, não é? Se eu quero que a minha taça transborde, eu preciso que ela encha gota a gota até que ela possa transbordar. Se eu quiser que o fluido presente na minha taça esteja limpo, completamente limpo, eu preciso ir preenchendo até que a parte não limpa, por densidade
vá subindo, subindo e saia pela borda. Não é assim que a água funciona? Não é verdade? Piorou? Mas a ideia é essa. A ideia é o que é que representa para mim o conteúdo da minha tarefa. Com que ele é preenche para afastar, mas essa não é a dele. Como é que eu posso responder qual é a dele? Afasta de mim essa taça, este cálice. Aí, na mesma hora, né, ele já começa a entrar em contato com o eu superior e antes de concluir, continua. Porém, não como eu quero, mas como eu quero. Em alguma parte do Evangelho, em algum dos textos, eles dizem que ele cai de joelhos ao orar. Não é assim? Como observamos cada ocorrência ou cada vez que se retira para orar? Quantas vezes ele se retirou? 3 vezes. 3 vezes. Não é? A personagem, fortemente influenciada e dominada pelo Espírito, se conforma e aceita que a vontade do Pai, que era também a do seu eu profundo, seja realizada e que prevaleça sobre a vontade fraca e temerosa. Então essa prece, proferida 3 vezes pelo homem Jesus, demonstra o esforço que sua personagem física fazia para sintonizar e concordar com a vontade do Espírito, que era a mesma vontade do Pai. Olha, gente, ele teve que ir lá, voltar 3 vezes, para ele conseguir a sintonia necessária. Pergunta: se fosse eu, quantas vezes eu ia precisar? Sabe o que acontece? Eu me vejo sempre brigando com a minha luz, com a minha sombra. Sim. Com o meu inferior e com o meu superior. Sim. É aquela história assim, do anjinho e do capetinha. É a bolinha lá cada lado, é aquela bolinha, sempre a dualidade. Assim. A minha personalidade quer uma coisa, mas o meu divino quer outro. Então eu fico sempre nessa encruzilhada. E ele não, ele já consegue dizer sim ao superior dele, a divindade que existe nele. Ele foi lá, mas 3 vezes depois ele conseguiu entender a divindade e acatou o que seria para ele. Depois de 3 vezes. 3 então vezes. Pensar assim, Jesus, com toda a espiritualização que tinha, não é? Com todo o conhecimento e ligação com o Pai, com todo o processo iniciático que conhecia e que transferiu aos seus discípulos, aos seus escolhidos, precisou ir lá 3 vezes. Vocês já pensaram qual que é o esforço disso? Não pode nem perguntar quantas vezes eu tenho que ir. Se ele não tinha pecado, não foi 3. Imagina eu sou pecado. E sozinho. De pecado. E sozinho. Sozinho, sempre só. São os momentos dele com o Pai. Acho que é não só o fato dele ir, mas também o dele não se voltar contra os discípulos que, depois da primeira tentativa de vocês estão dormindo, na segunda ele não falou nada, na terceira ele falou, não, agora vocês podem. Tipo assim, ele aceitou não só o que ia acontecer, mas também o fato, sei lá, a fraqueza dos discípulos ou a falta deles não terem, porque muitas vezes isso acontece também, a gente transfere, né? Tanto que ele estava também sofrendo naquela hora, não, a agonia que ele estava. Ele queria que os discípulos sentissem a mesma coisa, mas eu acho que eles não tinham força para isso. A ideia, na verdade, era que eles compreendessem o que acontecia, para eles entenderem que essa era uma segunda parte do processo. Não é? Era o final do ensinamento. Mas até ele estava querendo ser, tentando aceitar. E voltava e eles estavam dormindo. Não é? Ele queria ensinar para eles o caminho, então, antes. Hã? Ele queria ensinar o caminho desse fortalecimento para eles? Era isso? Ele queria mostrar para eles, não é,
que chegada a hora, ele voltaria ao Pai. De que maneira isso aconteceria? Mas para os discípulos aplicarem isso na vida deles, qual seria o ensinamento? O ensinamento é estarem prontos a fazer a vontade do Pai e atender ao chamado. Então, Como é que Pedro morreu? Sei. Crucificado de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Como é que Paulo morreu? Apedrejado. Não é? Não foi assim?